E todos digam: é glorioso estar juntos de novo. Bem-vindos a todos na reunião das terças-feiras do desenvolvimento nesta noite, em nome de Jesus. Maravilhoso estar juntos. Depois de muitos meses, eu oro para que hoje o poder possa vir do trono de Deus e tocar a cada um em nome de Jesus. Pai, te agradecemos por nos trazer junto. Obrigado pelos nossos líderes aqui na sede e os líderes em toda a região, todos os governos locais, todos os estados de Nigéria e fora da Nigéria, em todos os países de África e mais outros países. Oramos, Senhor, para que possa abrir o entendimento, para que tudo quanto o Senhor tem para conosco possa nos conceder em nome de Jesus. Nos empodera, dê-nos a luz e nos levanta para continuar com o evangelho que nos concedeu em nome de Jesus. Seja glorificado em cada vida e prospera a sua obra na mão de cada um em nome de Jesus. Obrigado, Deus, por ter nos respondido. Em nome de Jesus, oramos. Nesta noite, viemos para Apocalipse 4 e vou começar Apocalipse 4, no versículo 1. E depois destas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta, ouvira falar comigo, e disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Eu quero que você olhe para este versículo 1. Ele começa com estas palavras, depois destas coisas, e termina com as coisas que hão de ser depois. Depois destas, no fim deste versículo diz, as coisas que hão de acontecer depois destas hão de acontecer. Então, João estava na ilha de Patmos e o Senhor estava a revelar uma grande revelação e comandou a ele que tudo quanto ele vir tinha que escrever. Tudo quanto viu estavam divididos em 3 partes. Veja Apocalipse ou Revelação 1:19. Então, ele diz, escreve as coisas que tens visto. Número 2, e as coisas que são. Número 3, e as que depois destas hão de acontecer. João tinha que escrever tudo quanto o Senhor apanhou no livro de Apocalipse. E tudo estava dividido em 3 partes. As coisas que viste. O que era isso? Capítulo 1. A glória de Cristo, a exaltação de Cristo, o aparecimento de Cristo e o esplendor do nosso Senhor Jesus Cristo, como apareceu a Ele na montanha e também aconteceu as coisas que vês, as coisas que são. Quais são essas coisas? A mensagem da igreja. A igreja que é agora, escrita para 7 igrejas, nós já lemos isto. Escreveu para Efésios, Esmirna, Tiatira e Pérgamos, escreveu para Sardes, e escreveu para a igreja de Filadélfia e Laodiceia. Estas 7 igrejas, o período da igreja, e ele diz, escreve as coisas que viste, a glória de Cristo, o esplendor de Cristo. 2, escreve acerca das coisas que são, acerca da igreja. E agora, 3, o que devia escrever? E as que depois dessas hão de acontecer. O que isto quer dizer? Depois das coisas que são agora, depois do período da igreja, então Cristo, iremos ver a Ele glorificado, e a igreja, ele vai chegar ao fim. Então há coisas que hão de acontecer. Nos traz no capítulo 4. No capítulo 4, no fim do Apocalipse, as coisas que hão de acontecer depois destas. Volta para o capítulo 4, versículo 1. Depois destas coisas, depois da igreja,
depois da idade da igreja, depois da mensagem da igreja. Então, eu olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. A porta estava aberta nos céus. Não estava lá quando se abriu, mas ele viu que estava aberta. E, como o último apóstolo, representando a igreja, estava para aparecer. Depois da igreja, a idade da igreja, antes da grande tribulação, a igreja é a justa, a igreja salva, a igreja santificada, a igreja raptável será tirado e será levado para o céu. E como símbolo disso, como aparecimento disso, como ilustração disso, João foi dito que a idade da igreja terminou. E depois da igreja terminar, a igreja vai ser levado. E eu olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo, disse, sobe, sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. A igreja de Deus estará com Cristo. Enquanto lá nos céus haverá alguma coisa a acontecer aqui na terra, a grande tribulação. E depois a igreja vai ser levada. Agora, se olharmos para este capítulo, que nos abre as escrituras das coisas que hão de acontecer depois, a coisa primária que João viu era o trono de Deus. E logo, versículo 2, e logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E quando ele chegou lá, não viu Abraão, não viu Isaac ou Jacob, não viu os judeus ou os gentios, não viu denominações, não viu nada. O centro de adorar nos céus, o centro daquilo que viu no céu é o trono. Assim que você olhar para todo o capítulo 4, então tem o trono, veja versículo 3. Versículo 3 diz, se olhar para tudo, e ele fala sobre o trono. Se você for também para o versículo 4, então também lá está o trono. Então, ao redor do trono. Então, versículo 5 também, no versículo 5 também, e saíram relâmpagos. Então, no versículo 6, e também dizia, havia diante do trono. Então, ele estava perante o trono. Então, ele via. No meio do versículo 6, ele diz, no meio do trono e ao redor do trono. E ele continua, versículo 9, e ele diz, e quando os animais davam glória e honra e ações de graça ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo o sempre. Então fomos ditos, versículo 20, e os 24 anciãos prostraram-se diante do que estava assentado sobre o trono. Então, se João foi dito que tinha que subir para ver o centro, e viu o trono, e alguma coisa que estava sentado no trono, e viu também o que estava no trono, e ao redor do trono, e viu fora do trono, e também viu no meio do trono. É o que estamos a ver hoje. A mensagem de hoje é a autoridade final para o trono celestial de Deus. Autoridade completa, autoridade final, autoridade eterna, autoridade irresistível que vem do trono de Deus. Vamos dividir em 3 partes. A revelação da glória de Deus através do trono divino. A revelação de Deus através do trono divino. Número 2, o reino de Deus, do reino celestial, do trono celestial. Ele vai tomar autoridade, ele vai tomar o seu poder e vai manifestar a sua realeza, a autoridade, e ele vai reinar. O reino de Deus, através do reino do trono celestial.
as riquezas de Deus sobre a bondade e a riqueza de Deus, as riquezas da justiça, a riqueza dos redimidos, vindo de Deus. Então, vamos voltar para o número 1, é a revelação da glória de Deus através do trono celestial. Há 3 coisas que nós temos que considerar, versículo 1, 2 e 5. Veja capítulo 4, Apocalipse 4, a partir do versículo 1, ele diz: depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e é hora que você chegará lá. E se você vai subir, hoje há um progresso na sua vida em nome de Jesus. E ele disse: eu te mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. No versículo 2, imediatamente: e logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu. Versículo 5, diz o versículo 5: e do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são as 7 espíritos de igreja. Assim que olharmos para estes versículos, então iremos ver a revelação de Deus, a revelação da glória de Deus sobre o trono celestial. 3 coisas que vamos considerar. 1. A autoridade final de Todo-Poderoso no trono. A autoridade final de Todo-Poderoso no trono. Número 2. A adoração futura para o nosso advogado no trono. A adoração futura para o nosso advogado no trono. Número 3. Número 1 é a autoridade final de Todo-Poderoso. Deus, ele é referido no Velho, no Novo Testamento como Todo-Poderoso. Ele tem todo o poder, tem toda a autoridade, é o Criador dos céus e a terra, é Ele que colocou tudo em lugar, e Ele é Todo-Poderoso, é irresistível. E agora, na revelação, como a igreja vai ser elevada para os céus e muita coisa vai acontecer, então ele foi revelado no trono. A autoridade final de Todo-Poderoso no trono. Então vimos no versículo 2 e 5, agora veja Apocalipse 4, versículo 8. E os 4 animais tinham cada um respectivamente 6 asas, e ao redor e por dentro, e estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, o que é e que há de vir. Os querubins nos céus, os serafins nos céus, os anjos nos céus, todas as criaturas nos céus, então, que tem um princípio e um fim, que tem um princípio e não tem um fim, porque Deus criou a eles, então estavam na presença de Deus e viram todos os atributos de Deus, a santidade, o seu amor. Ele é poderoso. Ao invés de dizer todo-poderoso, amor, 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 graça, graça, todo-poderoso, poder, 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 eles disseram todo-poderoso e todos os atributos de Deus. Tudo é contido nesta escritura santa. Santo, santo, santo é o Senhor nosso Deus. Ele vem para demonstrar aquilo que é o seu poder, e os anjos reconhecem isso em Salmos 103,
Somos relembrados de novo desses anjos que têm o conhecimento de Deus e já viram a Deus todo esse tempo e já estiveram com Deus, e eles dizem em Salmos 103, versículo 19, ele diz no versículo 19: o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Todo-Poderoso preparou o seu trono no céu. E diz que o seu reino domina sobre tudo. Assim que o trono está estabelecido, o trono de autoridade, o trono de Todo-Poderoso. E agora, bendizei ao Senhor, anjos céus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra. E diz: bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que executais o seu beneplácito. Bendizei ao Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendizei, ó minha alma, ao Senhor. Tem poder, tem domínio. Por causa desse domínio, por causa desse poder, todo o universo, eventualmente, tem que glorificar, tem que bendizer ao Senhor. É a autoridade final de todo o poderoso. Dois, a adoração futura. A adoração futura para o nosso advogado no trono. Então temos o nosso advogado. Vamos voltar para Apocalipse 4, versículos 10 e 11. Apocalipse 4, versículos 10 e 11. E os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono. Quais são esses 24? São representantes da igreja. Como é que sabemos que são representantes da igreja? Porque foram salvos, porque tinham de como eles adoraram ao Senhor. Capítulo 5, 8. Capítulo 5, 8 diz: e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias. Caíram, prostraram perante o trono. E tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E tinham o incenso, que tinham também incenso que continham orações dos santos. E cantava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo. Anjos não foram redimidos, anjos não vieram para o arrependimento, anjos não creem, mas a igreja, agora, a este tempo, que é elevado para os céus, depois do arrebatamento, diz: nos redimiu para Deus. Ele nos redimiu para Deus. Homens de toda a tribo, e língua, e povo, e nações. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. São os 24 anciãos. Estavam a louvar ao Senhor. Volta para capítulo 4, versículo 10. E os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono, adoravam o que vive para todo o sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória e honra e o poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criados. A adoração futura para o nosso advogado no trono. Assim que virmos este capítulo 4, veja versículo 5.
é Revelação 5, 4, 5. E no capítulo 4, versículo 5, e do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são as 7 Espíritos de Deus. 7 é para a perfeição, o Espírito perfeito de Deus. 7 é para completa o Espírito Santo de Deus. 7 é para a plenitude, o poder do Espírito Santo. Ele diz que o fogo desceu. Para que é isso tudo? Hebreus 12. Então, estamos a ver aquilo que o Senhor revelou ali, naquelas vozes que vieram das pessoas do trono. Então, veja Hebreus 12, versículo 20. Porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado. E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Mas chegastes ao monte Sião e à cidade de Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos. 25. Vede que não rejeiteis os que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. Então o estrondo virá do céu. Aqueles que recusar a voz do Evangelho, a voz da graça. Então, se eles recusassem, no versículo 26, a voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou, dizendo: ainda uma vez comoverei não só a terra, senão também o céu. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas para que as imóveis permaneçam. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Nas adversidades, aqueles que não creem, que aceitam o advogado, o fogo consumidor virá sobre ele e virá de trono. Eu quero que você veja 2 Tessalonicenses 1, versículo 7. 2 Tessalonicenses 1, versículo 7. E a vós que sois atribulados, a vós que são perseguidos, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, como os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus. Aqueles que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Ele vem e demonstra o poder e autoridade no trono. E todos os inimigos do Evangelho, inimigos da justiça, que recusaram o Evangelho, rejeitaram o Evangelho e não estavam salvos. Então, alguma coisa vem do trono, o fogo vem do trono, então vai queimar a eles, como julgamento a eles. É a revelação da glória de Deus através do seu trono celestial. Agora, ponto número 2.
o reino de Deus do seu trono celestial. O reino de Deus, ele reina e ele reinará do trono celestial. Voltemos para capítulo 4 de Apocalipse, versículo 3. Versículo 3. E o que estava assentado era na aparência a semelhança à pedra de jaspe e de sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono e era semelhante à esmeralda. Lembra? Depois do dilúvio, como o Senhor prometeu que teria misericórdia. E o Senhor, não havia de trazer mais o dilúvio igual àquele, mas Sodoma e Gomorra queimaram do fogo que vinha de cima. E Deus não havia de destruir o muro daquela maneira, mas será através do fogo ardente. O fogo vai arder, o arco está ali, e ao redor do trono havia salvação está disponível. O arco da misericórdia de Deus é disponível. Aqueles que rejeitaram a graça e essa bondade, esse evangelho, alguma coisa há de acontecer com eles. Então veja, versículo 4. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono como mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um, respectivamente, 6 asas. Então, quando você vai para Ezequiel 1, capítulo 1, então estes todos, você apanha lá, Ezequiel 10, então você encontra lá que todas essas bestas, essas criaturas viventes, querubins dos céus, então tem a face das bestas, e a face de leão, e faces do homem, e faces das aves. E no versículo 8, e os 4 animais tinham cada um, respectivamente, 6 asas, e ao redor por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, o que era, e que é, e que há de vir. Então traz-nos à memória que a revelação que o Senhor deu a Isaías 6, ele disse: eu vi o Senhor sentado no trono, e os anjos do Senhor, os querubins, então clamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. E quando Isaías viu isso, ele viu a pecaminosidade, ele viu a manifestação de Deus, e não havia onde se encontrar. Ele disse: eu sou homem de lábios impuros, eu habito no meio de pessoas impuras. Um dos anjos desceu a ele com... E ele disse: isto tocou os seus lábios, e o seu pecado foi tirado. E ele teve a santificação do Espírito. Então o profeta Isaías disse: o Senhor, quem irá por nós? E quem irá por nós? Então ele disse:
eu sou santificado, eu sou limpo dos meus pecados, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. O Senhor está nos mostrar outra vez que aqueles anjos de Deus glorificarão o Senhor. Então, estes, o reino de Deus para o seu trono celeste. Há 3 coisas que vamos considerar. 1. A justiça sobre o trono. 2. A justificação do seu trono. A justificação do seu santo trono. Número 3. O julgamento do seu trono celestial. Existe um trono celeste. Há um trono celeste. A justificação vem dali. Há trono celeste e que o julgamento vem dali. 1. A justiça do trono celeste. Este trono é alto na terra, nos céus. Ele foi estabelecido e a justiça vem daquele trono. Salmos 9, 4. Salmos 9, 4. Pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa. Tu te assentaste no tribunal julgando justamente. Ele vai destruir os maus. Repreendeste as nações, destruíste os ímpios e apagaste o seu nome para sempre e eternamente. Ele destruiu as cidades, ele diz que amigo, consumaram-se as assolações, ele permanece para sempre. Ele diz, o Senhor permanece também para sempre. Mas o Senhor está assentado perpetuamente, já preparou o seu tribunal para o julgar. Ele mesmo julgará o mundo com justiça, julgará os povos com retidão. Veja versículo 17 agora. E os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Através daquele trono é onde manifesta a sua justiça. Eles nos dizem no capítulo 11, 4. Capítulo 11, versículo 4. O Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus. Então há reconhecimento desse trono. E ele diz que os tronos estão nos céus e é santo. Os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. E o Senhor prova o justo, mas a sua alma aborrece o ímpio e o que ama a violência. E sobre os ímpios, continua, sobre os ímpios, fará chover laços, fogos e enxofre e vento tempestuoso, e eis a porção do seu copo, a justiça vindo do trono. Número 2, é a justificação do seu trono santo, porque ele tem trono e esse trono é santo. Através desse trono ele traz a justificação. Se nos arrependemos dos pecados e voltamos ao Senhor e dizemos não queremos enfrentar a fúria final, o julgamento de Deus, por causa de Cristo, Ele nos perdoou, Cristo, somos justificados pela fé em Cristo. Veja Salmos 47, 8. 47, 8. Diz 47, 8. Deus reina sobre as nações, Deus se assenta sobre o trono da sua santidade. Então aqui é o trono que é santo, onde está o Senhor assentado. Os príncipes dos povos se congregam para serem o povo do Deus de Abraão. Ele nos diz 89,
Salmos 89, 14. Ele diz no versículo 14: justiça e juízo são as bases do teu trono. A justiça e o juízo são as bases do teu trono. Misericórdia e verdade vão adiante do teu rosto. Então, através desta misericórdia somos salvos e justificados. Através desta misericórdia os nossos pecados são perdoados. Então ele continua a dizer: bem-aventurado o povo que conhece o som festivo, andará, ó Senhor, na luz da tua face. Em teu nome se alegrará todo dia e na tua justiça se exaltará. Então, isso quer dizer, depois podemos ter a justificação através da misericórdia de Deus e através da verdade do Evangelho. Então, é através dessa justificação que ele trouxe, que tirou toda a nossa iniquidade, e a misericórdia veio do trono de Deus. Isaías 43, Isaías 43, 25. Ele diz: eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados me não lembro. Justificação. Ele perdoa, ele nos liberta, ele justifica-nos, justifica a nós. Então no versículo 26 ele diz: procura lembrar-me entremos em juízo juntamente apresenta as tuas razões para que te possa justificar. Então, a declarar a justiça para que eu possa ser justificado. E esta justificação, quando ele vem do seu santo trono. Agora, número 3, o seu julgamento do seu trono celestial. Julgamento daqueles que rejeitam a justificação. Então, o julgamento virá do céu. Salmos 97, 2. Salmos 97, 2. Então, ele nos diz, no versículo 2, ele declara, através da bondade de Deus, através do julgamento, Salmos 97, 2, nuvens e obscuridade estão ao redor dele, justiça e juízo são a base do seu trono. Justiça e juízo são a base do seu trono. Adiante dele vai um fogo que abrasa os seus inimigos em redor, e os seus relâmpagos alumiam o mundo. A terra viu e tremeu, e os montes se derretem como cerca na presença do Senhor de toda a terra. Então pode dizer a ele: sim, dá-nos a justificação. Assim que nos curvarmos nele, assim que nos curvamos perante ele, para aqueles que rejeitaram a graça e a justificação até ao fim, então o julgamento virá. Graças a Deus pela sua justificação, porque eu estou justificado. Eu disse: estou justificado. Eu disse: estou justificado. E o Senhor olha para ti como nunca pecou, porque você tem a justificação vindo de onde? Do seu trono. Agora, viemos para o ponto número 3, as riquezas do testemunho de Deus do seu trono. As riquezas da bondade de Deus vindos do seu trono celeste. Então, voltamos para Apocalipse 4. Deixa-me começar do capítulo 2. Então, ele diz: e logo fui arrebatado
em espírito, e eis que um trono estava posto no céu e um assentado sobre o trono. Então, no versículo 9, e quando os animais davam glória e honra e ações de graça ao que estava assentado sobre o trono, ao que vive para todo o sempre. E os 24 anciãos prostravam-se diante do que estavam assentados sobre o trono, adoravam o que vive para todo o sempre e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder. Tu criaste quantas coisas? Todas as coisas. Para que razão? Por tua vontade são e foram criadas. Você tem a bondade de Deus. E a bondade de Deus possa correr para a sua vida e completar a sua vida em nome de Jesus. As riquezas de Deus, a riqueza da bondade de Deus através do trono celestial. Recebendo do trono da graça. Recebendo do trono da graça. 2. Descansa no trono da glória. Você recebe do trono, então você vai descansar no trono da glória. Número 3, reinando no trono do seu governo. Reinando no trono do seu governo. No dia final, aqueles que rejeitaram o Senhor terão julgamento, mas para nós, aqueles que conhecem a Deus e dizemos glória a Deus porque Ele nos criou todas as coisas e todas as pessoas são essas pessoas que receberam alguma coisa do trono da graça. Então são pessoas que descansarão no trono da glória. As pessoas que vão reinar com Ele para sempre. Número 1, recebendo do trono da graça. Voltamos para Hebreus 4:16. Não é o dia do julgamento ainda. Isto ainda é a idade do Evangelho. A Deus está sentado no trono. Então vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito até ao tempo do julgamento, até que Cristo venha, aquela graça ainda estará disponível em todo o momento que você precisa dessa graça. Você pode vir ao trono da graça, e o trono da finalidade, e quando esta graça vier, nada pode tirar essa graça na sua vida. A graça que vai te elevar, a graça que vai te suster, virá na sua vida em nome de Jesus. Servindo o Senhor, precisamos de graça de Deus. Então, vivendo a vida cristã, precisamos da graça. Para vir ao trono de graça, então venha e receba a graça. Venha e hoje você vai receber a graça. Graça abundante em nome de Jesus. Hebreus 12:28. Hebreus 12:28. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, ela é disponível. E vamos em todo o cruzamento, retenhamos a graça para vencer a tentação, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Você será poderoso. Retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. A graça de Deus vai se multiplicar na sua vida. Então, Titus 2:12. A partir do versículo 11. Porque a graça de Deus se ha manifestado, trazendo a salvação a todos os homens. Viemos hoje não ao trono de julgamento, mas viemos não ao trono onde há fogo e queimaduras, mas onde a graça de Deus, a misericórdia de Deus é disponível. Onde ele diz:
porque a graça de Deus se ha manifestado, trazendo a salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, diz ele, vivamos neste presente século, sóbria aonde? Neste presente século, justa e piamente. Então, aguardando a bem-aventurosa esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Eu oro para que esta graça de Deus possa reinar na sua vida. Número 2. Somos levantados para o reino da glória. Levantados para o trono da glória. Ele nos encontrou como pecadores, como pessoas sujas. Ele disse, eu tenho novidade para ti, eu tenho perdão para ti, tenho redenção para ti. Então, esticamos as nossas mãos e saímos dessas coisas e agora estamos na glória, na montanha da glória, o trono da glória. Veja para 1 de Samuel 2, 1 de Samuel 2, 1 de Samuel 2, versículo 8. Veja o que está escrito lá. Ele diz, levanta o pobre do pó. Levanta o pobre do pó, e desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono. Então, o trono de quê? De glória. Ele nos levanta como do pó, de estercos necessitados, quando nós reconhecemos o nosso estado e levantamos e pedimos ajuda, quero ajuda, quero salvação, quero redenção, eu quero tudo quanto o Senhor tem para ti, vindo da glória. Ele nos levanta, Ele nos perdoa, Ele nos coloca no trono da glória. E eu oro para que esta seja a sua experiência em nome de Jesus. Ele diz, porque do Senhor são os alicerces da terra e assentou sobre esses o mundo. Nos levantou. Efésios 2, 6. Efésios 2, versículo 6. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Que misericórdia, que amor e que bondade de Deus que ressuscitou-nos. Ele nos ressuscitou a ti e você vai se sentar com Deus nos lugares celestiais com o Senhor Jesus Cristo. Assim que você é limpo no trono da glória, você nunca voltará para a desgraça em nome de Jesus. Número 3, reinando através do seu trono, do seu governo. Então, ele tem um governo. Então, fomos ditos em Isaías 9, 6 e 7. Isaías 6 e 7. Um filho nos nasceu, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o príncipe está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi. Não haverá sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo, em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. E o zelo do Senhor
dos exércitos fará isto. Você foi levantado para o trono, o zelo do Senhor fará isto. Você está vindo para reinar e reinar com Cristo. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. O Senhor vai ajudar aos que precisam. Aquilo que você precisa hoje e amanhã, aquilo que você precisa no resto da sua vida, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Você reinará com o Senhor. A graça de Deus reinará na sua vida. A misericórdia do Senhor reinará na sua vida. O amor do Senhor reinará na sua vida. Em Romanos 5, 21. Para que, assim como o pecado reinou no passado, reinou no pecado, na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Pecado não reinará na sua vida nunca mais. Satanás não reinará na sua vida nunca mais. A aflição não reinará na sua vida nunca mais. E doenças não reinarão na sua vida nunca mais. O mal não reinará na sua vida nunca mais. A graça de Deus, a bondade de Deus, a glória de Deus reinará na sua vida em nome de Jesus. Deus está sentado no trono hoje. E hoje ainda está está à procura dos justos. Hoje, ele está sentado, está à sua espera. Então, está na cadeira do trono, no trono da glória, no trono do seu governo. E qualquer que vier, venha a graça de Deus. A graça de Deus irá fluir na sua vida. Onde está a pessoa que o Senhor está a falar com ele? Levanta-se, fala com o Senhor. O poder, a bondade do Evangelho na sua vida e tudo quanto o Senhor pode fazer, assim que nos guardou, nos deu todos os benefícios, a saúde, através do trono da graça e através do trono da glória e através do seu governo. Tudo é disponível hoje. Abra a sua boca e peça a Ele, venha ao trono da graça e vai ter a vida eterna em nome de Jesus. Irmãos, vamos apreciar a Deus por tudo quanto o Senhor nos deu hoje. A autoridade final do trono celestial de Deus. O final. Não há adição. Não há extra. É assim que nós precisamos de elevar as nossas vozes a Ele, isto que nos concede hoje, Ele nos deu, Ele nos faz com que possamos nos preparar. Para quê? Para que não possamos ser desapontados, para que quando o tempo chegar, quando se revelar em nós, quando vermos a realidade, possamos regozijar. Agradeça a Deus que esteja aqui hoje. Bendiga o seu nome porque estás aqui, porque de tudo isto que o Senhor está a nos revelar,